Bom dia. Bom dia. Aleluia. Ontem nós tivemos nosso culto jovem aqui, foi tremendo. A palavra que o Zedequias ministrou sobre a igreja, sobre nós, falando sobre Jonatas, profeta fujão. Então são aplicações. Jonatas. Falei Jonas. Confundi com Jonathan aí. O nome dele não é Jonathan, é Jonathan. Jonas, o profeta fujão. E trouxe uma aplicação muito legal para a nossa igreja, para os irmãos que estavam aqui. Foi um tempo muito bom também. E todo segundo sábado do mês a gente tem o nosso culto jovem, ok? A gente começou tem pouco tempo o culto jovem e nós temos estado aqui com nossos irmãos, com o nosso jovem. É culto jovem, mas todos os irmãos da igreja PNL estão convidados para estarem conosco, são lembrados para estarem conosco. Não convite, porque convite a gente faz para quem é de fora, né? Para quem é da igreja, a gente só lembra que a gente tem a programação da igreja. Depois, no final, ele está falando sobre o nosso acampamento. E no domingo passado, eu disse que traria uma palavra hoje sobre Gideão. Eu preguei sobre Gideão no domingo passado. E como não deu para completar a mensagem na semana passada, eu falei que falaria das estratégias que Deus deu para Gideão vencer os midianitas com 300 homens, né? Que foi um jarro de barro, que foi uma tocha e foi aquele chifre de antílope que ele usava, né? Que é chamado de shofar. É uma estratégia não muito interessante do ponto de vista militar, mas foi essa estratégia que Deus deu para Gideão. Entretanto, eu não me lembrei que hoje é domingo de ceia, hoje é domingo de Páscoa, né? É domingo de Páscoa. Então eu vou deixar essa mensagem que eu pegaria hoje para domingo que vem. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre a Páscoa. Falar um pouco sobre a Páscoa, o que é a Páscoa, né? Que aconteceu lá em Israel, quando o povo de Israel esteve cativo lá no Egito. Então eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia. Éxodos, livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vou até... vamos ler até o versículo 14. Êxodos 12, do 1 ao 14. Amém? Amém. Você está sem sua Bíblia, pode acompanhar no seu celular também, no aplicativo ou na nossa tela aí. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Só um parênteses aqui. Por que o cordeiro deveria ser sem defeito? Deus estava sendo preconceituoso com o animal com defeito? Não. Porque esse cordeiro, ele simbolizava, ele tipificava, ele apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cordeiro perfeito, sem defeito. Tá? Então, esse cordeiro tinha que ser sem defeito por causa disso, porque esse cordeiro, ele era uma figura, esse cordeiro, ele era um tipo, tá? Ele era um tipo, quando você estuda tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O que é tipologia bíblica? Tipologia bíblica são pessoas, figuras e eventos do Antigo Testamento que apontam, que são sombras, que demonstram pessoas, figuras e eventos do Novo Testamento. Abraão, podemos dizer que ele é um tipo de Deus. Isaac, um tipo de Cristo. Okay? Eliezer, aquele moço que foi enviado para buscar a esposa para Isaac, um tipo de Espírito Santo. Sara, um tipo de igreja. Então isso é tipologia bíblica, não que ela seja igreja, não que Abraão seja Deus, não é isso. Mas assim como Isaac, ele foi levado ao monte para ser imolado, para ser oferecido, o que não aconteceu, Jesus foi sacrificado também por nós. Então, isso fala de tipologia bíblica, né? Voltando aqui para o texto, versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue
e o porão em ambas as ombreiras e na vega das portas das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido com água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Dessa maneira comereis, a forma como eles deveriam comer a Páscoa: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, queridos? Amém. O povo de Israel esteve, como os irmãos sabem, durante 400 a 430 anos, não é um tempo preciso, Jeremias fala em 430, mas foi esse período de 400 a 430 anos cativo no Egito. O povo foi para lá por intermédio de José, e os hebreus começaram a se multiplicar, começou a nascer muito hebreu, e os egípcios, com medo de que se houvesse um levante, se houvesse uma guerra, os hebreus se voltariam contra os egípcios. Então o que os egípcios fizeram? Escravizaram o povo hebreu. Escravizaram com dura cerviz, mandavam fabricar tijolos, era trabalho duro, trabalho forçado. Só que chega um momento que Deus ele levanta um libertador, que é chamado Moisés, já pregamos sobre ele aqui. E Moisés, ele vai lá pedir a Faraó para que libertasse o povo. O Faraó não liberta o povo. E Deus começa a trazer pragas sobre o Egito. A praga das rãs, a praga das moscas, a praga das trevas, a praga da água se transformar em sangue. Várias pragas vieram sobre o Egito. A última e derradeira praga foi a morte dos primogênitos, onde a Páscoa foi celebrada. A morte dos primogênitos aconteceu exatamente como está descrito nesse capítulo 12 que nós lemos do livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, porque o livro de Êxodo ele fala da saída do povo, da peregrinação do povo de Israel, o povo hebreu que ainda não tinha entrado na nação de Israel, fala dessa peregrinação do povo de Israel. Então por isso o nome de Êxodo tem esse nome Êxodos, né? Êxodo. Então nessa última praga Deus avisou para eles: olha, eu vou trazer o anjo da morte vai passar sobre o Egito, e vocês vão matar um cordeiro, vocês vão guardar esse cordeiro, um cordeiro sem defeito, vão pegar o sangue desse animal e vão aspergir nos umbrais das portas da casa de vocês. Porque à meia-noite o anjo da morte ele vai passar sobre o Egito. E na casa que não tiver essa marca do sangue, os irmãos sabem que essa marca do sangue ela apontava para o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. À meia-noite o anjo vai passar pelo Egito. E na casa que não tiver a marca do sangue, o anjo da morte ele vai levar o primogênito dos animais e o primogênito dos seres humanos que estiverem naquele lugar. E assim vocês vão comer a Páscoa, lombos cingidos, era aquela corda que se amarrava, né? Por que o lombo cingido? Porque na pressa a pessoa ia correr, não tropeçava nas vestes, não usava calça comprida e roupa como a gente usa hoje, eram aquelas túnicas, né? Então o lombo tinha que estar cingido, a roupa amarrada, para que a pessoa não tropeçasse e não caísse. Tá? Pão sem fermento, por que o pão sem fermento? Por duas razões. Primeiro que o fermento na Bíblia fala de duas coisas. O fermento na Bíblia fala de doutrina. Jesus certa vez disse para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Ele não estava falando do fermento propriamente dito, ele falava da doutrina. Mas fermento também fala de pecado também. Tá? Fermento fala de pecado. Então, amados, o pão sem fermento, porque não daria tempo do pão fermentar, levaria tempo até o pão fermentar para que o povo comesse então o pão. Então teria que comer sem fermento mesmo, apressadamente, cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos, porque à meia-noite o anjo da morte viria sobre Israel. E no dia seguinte, Faraó, muito irritado, porque uma carnificina terrível havia sobre o Egito,
ele expulsaria o povo, os hebreus lá do Egito, dando a eles grande quantidade de ouro, grande quantidade de prata. Diz a palavra de Deus que Deus compungiu o coração de Faraó para que ele desse grande quantidade de ouro a esse povo. E assim ele fez. No dia seguinte, o anjo da morte à meia-noite passa sobre o Egito, e na casa que não tinha marca do sangue, o anjo da morte levou ali o primogênito, quer dos animais, quer de seres humanos. No dia seguinte, Faraó expulsa o povo lá do Egito, dá ouro para ele, dá prata para aquele povo, o povo vai embora e sai dali. Essa comemoração, essa refeição que eles fizeram lá, é chamada a Páscoa do Senhor, e que isso deveria ser lembrado, isso deveria ser passado de pai para filho, essa história deveria ser contada de pai para filho, deveria ser um ritual, uma festa, é uma das festas mais importantes dos judeus. A Páscoa judaica é diferente da nossa Páscoa, né? Mas as ervas amargas para lembrar a amargura que eles viveram no Egito, o pão sem fermento pela razão pelas quais eu já falei, o cordeiro pascal simbolizando o cordeiro Jesus Cristo, que seria morto, que seria imolado na cruz do Calvário. Pois bem, amados, essa celebração ela acontece até os dias de hoje, e hoje a Páscoa para nós cristãos, ela é celebrada, ela é comemorada com ovo de chocolate. Infelizmente, amado, as festas assim, mais importantes do cristianismo, o personagem mais importante, ele é substituído por um outro personagem, tá? E não há nenhum, eu não estou falando que isso é pecado, mas, por exemplo, Natal. Qual é o personagem mais importante do Natal? Fala para mim. O bom velhinho. O bom velhinho, não é verdade? Não estou dizendo que nenhum pecado nisso, não. Mas o personagem Jesus Cristo, que é o personagem que é o aniversariante, dia 25 de dezembro, ele não é lembrado muitas vezes. Não estou falando por nós, mas no mundo, de um modo geral, no mundo capitalista, o bom velhinho ele é sempre lembrado, mas o Cordeiro de Deus ele é muitas vezes esquecido. A Páscoa, que é o personagem principal da Páscoa, é o coelhinho. É o coelhinho. Mas o verdadeiro Cordeiro Pascal, né, ele é esquecido, ele não vem à memória, não é lembrado. Ok? Então, amados, a Páscoa ela vem sendo celebrada, ela vem sendo comemorada, e por isso eu quero falar hoje um pouco sobre a Páscoa, o sentido da Páscoa, o significado da Páscoa, aquilo que aconteceu lá no Egito, que vem sendo contado até os dias de hoje, no contexto judaico, no contexto cristão também, é contado por nós também, tá? Por nós de forma diferente, porque nós reconhecemos Jesus Cristo como o Cordeiro Pascal. Os judeus não messiânicos, eles não reconhecem, eles estão ainda aguardando a vinda do Messias, eles esperam Jesus ainda vir ao mundo. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e vai vir novamente. Eles estão esperando ainda Jesus nascer, Jesus vir a esse mundo. Eles entendem que Jesus não veio ainda ao mundo, exceto os judeus, o judeu messiânico. Mas, amados, a Páscoa, para nós cristãos, ela fala de algumas coisas. Eu queria trazer uma aplicação dentro desse texto que nós lemos de Êxodo, para nós nessa manhã, falando para nós como tema da mensagem, Páscoa, o túmulo vazio. O tema da nossa mensagem hoje é Páscoa, o túmulo vazio. Eu quero falar alguns pontos aqui, pontuar algumas coisas aqui nessa manhã, sobre o que realmente fala a Páscoa, qual é o sentido, qual é o significado da Páscoa para nós. Bom, querido, a Páscoa, primeiramente, a Páscoa fala de libertação, primeira coisa que fala a Páscoa. Libertação ou resgate, tá? Resgate. Libertação ou resgate. Por quê? Porque o povo que estava no Egito, cativo, eles foram resgatados, eles saíram, eles foram libertos de lá. Então a Páscoa, ela fala de libertação. Mas libertação de quê? Quando somos escravos, nós não éramos escravos de nada. Bom, a Bíblia diz que todo aquele que pratica pecado, ele é escravo, ele é servo do pecado. Nós éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado. Uma vez liberto do pecado, o pecado continua existindo, como eu falei, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque o sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica de todo o pecado. Então, o pecado, ele fala de resgate. Agora, o resgate não é uma palavra muito comum no nosso contexto. É claro que você sabe o que é um resgate. Uma pessoa foi sequestrada, por exemplo, e aí os familiares vão ter que pagar o resgate aos sequestradores. E aí o sequestrador liga para a família, o resgate é tanto. A família vai, pega o dinheiro e manda lá para o sequestrador liberta ou não aquela pessoa, né? Mas depende, mas é um risco que a família corre. Então liberta aquela pessoa, isso é o resgate.
Em se tratando da Páscoa, por que a Páscoa fala de resgate? Bom, porque nós éramos escravos do pecado. Nós fomos vendidos ao pecado. Adão, o primeiro homem, quando ele peca, não somente ele pecou, mas todos os seres humanos que nascessem a partir de Adão, nasceriam no pecado. É por isso que Davi, ele fala assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos os seres humanos, pode ser filho de pastor, pode ser filho de crente, pode ser a pessoa mais santa da terra. Cara, esse cara é o cara mais santo, mais puro, o cara não tem pecado, querido, tem a semente adâmica no coração. É preciso confessar Jesus como Salvador, é preciso aceitá-lo como Salvador, não tem jeito, tá? Então nós fomos vendidos ao pecado. Então havia, falando de resgate, havia a figura do resgatador ou remidor em Israel. Vou explicar para você o que é isso. Tem uma história narrada no livro de Ruth, por exemplo, estou falando de resgate, resgatador ou remidor. Tem uma história no livro de Ruth. O livro de Ruth ele acontece no período dos juízes em Israel, a respeito do qual, desse período, nós estamos pregamos domingo passado e vamos pregar domingo que vem. Então o livro de Ruth é uma história interessante, porque fala de uma família que sai de Israel, né, sai de Judá, Elimeleque, com a sua esposa, seus 2 filhos, tá? Eles saem de Israel porque havia fome em Israel, e eles vão para uma terra chamada Moabe. Elimeleque, sua esposa Noemi, e vão para Moabe com seus 2 filhos. Lá, os 2 filhos casam com mulheres daquela terra, tá? E só que o marido Elimeleque morre nessa terra. E logo depois, os 2 filhos de Noemi morrem também. Então você tem aí 3 viúvas, tá? Você tem a Noemi, que veio de Israel, você tem Ruth e você tem Ofra, que eram daqui dessa terra e não de Israel. Então Noemi sabe que agora em Israel tem prosperidade. Eu estou falando do resgatador, eu vou chegar lá. Noemi sabe que Israel agora já não tem mais fome. Então Noemi agora quer voltar à terra, mas só que Noemi já está idosa. Noemi então pega a sua nora, ou ex-nora, porque já não tem mais filho, mas enfim, pega a sua nora agora, Ruth e Ofra, e fala para elas: filhas, vocês fiquem aqui na terra de vocês, na terra de Moabe, porque eu vou voltar para Israel, porque lá agora tem pão, lá tem prosperidade. Ruth vira para a sogra e fala assim: sogra, onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Nenhuma outra coisa me aparte de ti, senão a morte. A outra nora beija a sogra e decide ficar na terra dela. Pois bem, nora e sogra voltam para Israel, se estabelecem em Israel, e aí eu entro na figura do remidor. Qual era a função do remidor? O que o remidor fazia? Qual era o papel do remidor? O que era o remidor? O remidor era um parente próximo. O remidor era um parente próximo. 2 irmãos, por exemplo, um morre. Esse irmão aqui, por exemplo, que está vivo, tá, era obrigado pela lei a casar-se com a cunhada, para que a descendência do irmão não fosse apagada da história. Ele é obrigado a pagar com o cunhado. Essa era uma das funções do resgatador. Uma outra função do resgatador ou do remidor era, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, a contrair uma dívida muito grande, ela estava em situação financeira muito apertada, teve que vender aquelas terras, ou se essa pessoa era um escravo, por exemplo, o remidor, ele ia lá e pagava o preço para que essa pessoa fosse liberta. Mas o remidor, ele tinha que ser, primeiramente, ele tinha que ser um parente próximo. Segunda coisa, ele tinha que ter muita grana, muito dinheiro. Ruth, quando chega em Israel, sendo moabita, ela vai colher espigas. Ela tinha que sobreviver. Então ela vai colher espigas no campo. E ela descobre que o dono daquele campo era um homem muito rico, muito abastado, chamado Boaz, que é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Então ela descobre que o dono daquele campo é Boaz. Ela chega em casa, a sogra dela, Noemi, pergunta para ela: onde é que você foi, minha filha? Onde é que você passou o dia? Eu passei o dia no campo, onde Boaz é o dono daquele campo. Boaz? Peraí. Boaz é nosso parente distante. Boaz, ele pode resgatar você. Só que tem um problema. Ruth, ela não era judia. Ruth, ela era de outra nação, era de outra terra. Se Boaz dissesse: eu não quero resgatar você, ele tinha todo o direito, porque ele não era parente próximo dela. Ok? Ele não era parente próximo dela. Mas Ruth vai tentar a sorte, vamos dizer assim. Ruth vai para o campo novamente colher espigas,
E Boaz, quando vê Ruth, ele pergunta para os seus empregados quem é essa mulher. Então ele recebe a narrativa de quem era aquela mulher. Ele fica fascinado com o que aconteceu com ela, com o fato dela ter saído da terra dela e ter vindo para Israel atrás da sogra dela, sabendo que a sogra dela não poderia mais dar descendentes para ela. Ela já é uma senhora idosa, mas mesmo assim ela cuida da sogra dela na sua velhice. Boaz então, para encurtar a história, Boaz então ele resgata Ruth. Ele se casa com Ruth agora, Boaz, né, vai fazer parte da linhagem de Jesus, ele resgata a Ruth. O que isso tem a ver? Essa era a figura do resgatador. Boaz, ele se torna o remidor de Ruth, tá? E se ele falasse que não teria problema nenhum, porque Ruth não era parente próximo dele. Ruth não era parente próximo. Ela era nora de Noemi, então não era parente próximo, mas mesmo assim ele usa de misericórdia, ele usa de graça com Ruth e resgata Ruth. O que isso tem a ver com Páscoa? Bom, a gente está falando de resgate, a gente está falando que Páscoa fala de resgate, a gente está falando que Páscoa fala de libertação. Jesus ele fez o mesmo conosco. Jesus, a princípio, ele veio ao mundo, havia uma dívida contra nós. Havia uma dívida, não contra nós, havia uma dívida que nós tínhamos contraído, essa dívida era contra Deus, o pecado é dívida contra Deus, ok? Jesus ele veio ao mundo, a princípio ele veio para os judeus, ele não veio para nós que éramos gentios. João fala isso, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que Jesus fala para aquela mulher Sirofenícia, Jesus está à mesa, e aquela mulher está chorando aos seus pés, e o pecador está de lá que não entende nada, pensando no coração, se isso aí fosse profeta, saberia que essa é uma pecadora, né? Mas aquela mulher, ela pede uma bênção de Jesus, e Jesus fala para ela assim, mulher, não é lícito dar o pão dos filhos, o pão dos judeus, aos cachorrinhos. Você não é judia, eu sou judeu, você é Sirofenícia. E aquela mulher, num ato de humildade, ela olha para Jesus e fala, sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo impressiona Jesus. Jesus falou assim, nem em Israel encontrei tanta fé como nessa mulher. Então Jesus, ele abençoa a vida daquela mulher. Então, Jesus não veio a princípio para os gentios que éramos nós. Ele veio para os judeus. Ele era dos judeus, por isso ele falou isso para essa mulher. Mas a porta da graça se abriu para nós. Nós fomos enxertados, a Bíblia nos chama, amado, de jambuzeiro bravo, é uma planta brava, como espinheiro, por exemplo. Nós fomos enxertados na oliveira que é Jesus Cristo. E quem aqui é da agricultura entende um pouquinho, eu não entendo muito de enxerto, mas você que já viu alguém fazer isso, sabe como é que é. Pega um galinho de uma outra planta lá, você tem uma forma de você cortar, você corta na árvore que você quer implantar, que você quer não implantar, mas que você quer enxertar aquele galho, e você enfia aquele galhozinho ali, mete uma fita em volta, aquele galho vai nascer, vai continuar vivo aquele galho, porque recebe a seiva daquela árvore. Foi exatamente isso que foi feito conosco. Nós fomos resgatados por Jesus Cristo, só que tinha um problema, nós não éramos parente próximo de Jesus. Ele veio ao mundo, mas ele veio para nós, ele nos resgatou por um ato de misericórdia, de graça e de amor e de bondade. Então veio para os judeus o recusam, os judeus o rejeitam. Tá? Eu não estou falando com isso que os judeus não serão salvos, mas a partir daí a porta da graça, ela é escancarada, ela é aberta para todo aquele que reconhece, para todo aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador. Jesus então ele paga o preço. E é interessante que quando o preço era pago, havia a figura do despojo, como por exemplo, ia-se numa guerra, né? A pessoa, o exército que venceu, ele despojava os inimigos. O que é despojar os inimigos? Ele tirava todos os bens dos inimigos. A Bíblia diz que Jesus, ele despojou o nosso inimigo. Bom, mas qual era o bem que o diabo tinha? Qual era o bem que ele possuía? As nossas vidas, as nossas almas. Nós éramos pecadores, nós éramos filhos da ira, diz a palavra de Deus. Jesus foi lá, pagou o preço na cruz do Calvário. Tinha que ser parente próximo para nos resgatar, tinha que ser sem pecado. Jesus era parente, ele se torna parente próximo, ele vem, ele nasce no ventre de Maria, se torna parente próximo de nós,
e tinha que ser muito rico. Não precisa nem falar que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, é dono de todas as coisas, é dono do universo, ele é dono de tudo. Então Jesus, ele paga o preço. O apóstolo Paulo diz que a dívida que era contra nós, ela foi cravada na cruz do Calvário, o pecado que era contra nós. É por isso que João Batista, ao ver Jesus vindo a ele para ser batizado, ele aponta o dedo e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferente do que era feito no Antigo Testamento, aqueles holocaustos que eram feitos anualmente, tá? Jesus fez um único sacrifício, ofereceu uma única vez, perdoando os meus pecados que eu cometi ontem, que cometi hoje e que porventura vou ainda cometer, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. A dívida que era contra nós, que era uma dívida impagável, era aí que entrava o resgatador, era aí que entrava o remidor. O cara estava lá escravo, porque ele não tinha condições de pagar as dívidas, os credores dele vinham para ele: você não tem condições, então você agora vai ser nosso escravo. O remidor chegava então com dinheiro: está aqui, eu vou pagar a dívida, e agora está livre. E Deus é tão tremendo, amado, que ele nos liberta do pecado. Nós somos servo de Deus, porque era assim que era a figura do resgatador. Você agora era servo daquele que resgatou você. Só que por ser um parente próximo teu, agora, ele ia te tratar agora com benevolência, com amor, com bondade. Jesus, então, ele nos resgata, ele paga o preço na cruz do Calvário, mas ele nos liberta de tal forma que nos deixa livre para seguirmos a ele ou não. É tremendo isso, amado. O amor de Deus por nós é fascinante. Ele nos liberta dele mesmo, entendo o que eu estou falando. Ele nos liberta no sentido de que eu sou servo dele, tá? Mas sirvo por um coração voluntário. Eu sirvo não por obrigação, como tem algumas religiões, por exemplo, que diz que se você não servir ao Deus daquela religião, os deuses daquela religião vão matar a sua família, vão trazer maldição sobre a tua família. Jesus não. Ele nos liberta e diz: filho, você está livre, você quer me servir, filho, você quer me seguir, você tem liberdade para me servir, para me seguir, mas se você não quer me seguir, filho, a escolha é tua. Então ele nos liberta e nos dá essa capacidade, nos dá essa condição, amado, de podermos seguir a ele. É o livre-arbítrio, muito embora muitos entendem que não existe livre-arbítrio, eu entendo de forma completamente diferente. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Então Jesus, ele é o nosso remidor, é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa. Páscoa é o domingo que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O fato de Jesus ter pago um alto preço na cruz, um preço que nem você nem eu tínhamos condições de pagar. Não tinha como, era impagável esse preço. Éramos condenados à perdição eterna por um ato de amor e bondade. E ele não tinha obrigação de fazer isso por nós. Nós não éramos judeus, gentios. Gentio é aquele que não é judeu. E eu já expliquei por quê. Ele veio para os judeus, mas um ato de amor. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele nos resgata e nos dá uma qualidade de vida, que é a nossa vida eterna. Eu já falei isso aqui. Nós temos uma vida que é terrena, que é finita, que é limitada, mas nós temos uma vida que é eterna. O dia que essa vida terrena, o dia que esse espírito que habita nesse corpo, você é um espírito que habita em um corpo, o dia que esse corpo, que essa embalagem vencer a sua data de validade, eu vou expirar, eu vou morrer, você também, todos nós, tá? Então esse espírito, ele sai e volta para Deus, diz a palavra de Deus. E o espírito volta para Deus, a carne volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então, amado, esse primeiro ponto fala sobre isso, a Páscoa, né? Páscoa, o túmulo vazio. Páscoa, ela fala de libertação. A Páscoa, ela fala de resgate em nome do Senhor Jesus. Através do sangue de Jesus, o homem, ele foi resgatado. Só uma referência aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Só para exemplificar o que eu estou falando aqui. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! É tremendo isso, amados, como a maneira como
Deus ele vai enviar o seu Filho para nos resgatar, para nos tirar do pecado, para nos arrancar das trevas. Diz a palavra de Deus que Deus ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma mudança brusca, uma transformação completa. Nós que não tínhamos como pagar a dívida, Jesus vai lá, ele paga a dívida, ele nos torna filho de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, aleluia. E pelo sangue de Cristo, eu, você, nós temos acesso aos céus. Nos tornamos servos de Deus. Só que é uma progressão. Jesus certa vez ele disse assim: já não vos chamareis mais de servo, já não vos chamareis mais de servo, aleluia, mas eu chamarei de amigo, aleluia, glória a Deus, porque eu tenho feito conhecer tudo aquilo que é do meu Pai. Então nós somos não apenas, houve uma progressão, né? Assim como houve uma progressão quando éramos do pecado, filhos da ira, destinados à perdição, houve uma progressão agora, de servo de Deus, filho de Deus, agora nós somos amigos de Deus. Abraão ele foi chamado de amigo de Deus. E Deus falou assim: ocultarei eu ao que eu vou fazer na terra ao meu amigo Abraão. Querido, ser amigo de Deus, você não precisa mais nada, só isso basta, ser amigo de Deus. Então Jesus, ele nos resgata dessa forma, ele paga o preço na cruz do Calvário. Então a Páscoa ela fala de libertação, a Páscoa ela fala de resgate. A segunda coisa que a Páscoa fala, amados, é sobre a proteção. Páscoa fala de resgate, Páscoa fala de proteção. O sangue do cordeiro que era morto, ela pega aquele sangue e com uma estopa passava-se nos umbrais das portas, como está narrado lá em Êxodo capítulo 12 que nós lemos. À meia-noite o anjo da morte passa sobre aquela casa, ele vê a marca do sangue do cordeiro, dali ele não leva daquela casa o primogênito, nem dos animais e nem dos seres humanos. O sangue de Jesus, aquele sangue, como você sabe, ele simbolizava, ele apontava, ele tipificava o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. Essa cruz está aqui vazia, na cruz do Calvário. Portanto, o sangue de Jesus, ele não somente perdoa os nossos pecados, mas o sangue de Jesus, ele protege a tua casa. O sangue de Jesus, ele é a proteção para a tua família, para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nenhuma maldição, amado, há de prosperar contra a nossa casa, nenhuma palavra de maldição. Tem crente que fica com medo: pastor, fulano de tal liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Filho, existe uma marca sobre a tua vida que nenhum antídoto nesse mundo pode apagar. Essa marca é a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua vida, em nome de Jesus. O sangue precioso do Cordeiro que está aspergido sobre a tua casa te protege, guarda a tua casa, guarda de toda maldição, guarda de toda malícia, guarda de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Você pode declarar isso na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não sou pastor, não posso fazer isso. Filho, o apóstolo Pedro diz que Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Você também pode, eu posso orar por você, nós podemos e devemos orar pela sua vida, mas você tem essa autoridade de entrar no Santo dos Santos, falar com o Pai, diretamente com Ele, porque a você e a mim, a todos os seres humanos, foi dada essa liberdade, e clamar: Pai, eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, como proteção, em nome de Jesus. Pai, eu declaro perdoados os meus pecados pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Declare isso na sua casa, filho, declare isso sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Uma terceira coisa, amado, que fala, a Páscoa, ela nos traz, que a Páscoa ela nos fala, sobre a comunhão. A Bíblia fala, amados, que as famílias deveriam comer, esse cordeiro que seria morto, sem defeito, ele deveria ser comido juntamente com a família, em comunhão. A comunhão, ela se dá no nível horizontal e no nível vertical. É por isso que a cruz ela tem uma haste vertical e uma haste horizontal. A comunhão com Deus, ela foi quebrada no momento em que Adão ele introduz o pecado no mundo. Deus ele nunca faltou encontro. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ia no Éden conversar com Adão. Na viração do dia, Deus foi lá conversar com Adão. Mas já sabia de tudo que tinha acontecido. Aliás, antes de Adão ser criado, Deus já sabia o que ia acontecer. E Deus chega no Éden, como se não soubesse onde Adão estava. Está vendo Adão escondido atrás da moita lá, abaixadinho. Adão, onde é que você está, Adão? Eu vim aqui só para te ver, Adão. Que o cara está lá escondido. Adão, cadê você, Adão? Eu vim aqui só para te ver, Adão.
Ah, Senhor, me escondi porque eu estava nu, Senhor. Adão, quem é que falou que você estava nu, Adão? A quem você está ouvindo, Adão? Não, aí conta a história que a serpente enganou a mulher e a mulher enganou ele e tal, enfim. Toda aquela narrativa, a comunhão com Deus ali, amados, ela é interrompida, e agora tem que ter a figura do sumo sacerdote, mas não ali, mais na frente, do sumo sacerdote, que é o intercessor, que é aquele que vai fazer a ponte entre o homem e Deus. É o sumo sacerdote que vai oficiar o culto ao Senhor. Tá? Duas figuras importantíssimas no Antigo Testamento, era o high priest, né, o sumo sacerdote, e era o profeta. O profeta era aquele que falava do Senhor para a terra. O sumo sacerdote era aquele que era da terra para o céu, que oficiava ao Senhor. O profeta Isaías, ele fala que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, mas os vossos pecados, falando para Israel, eles fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A questão do pecado é resolvida na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus morre, quando o Cordeiro Pascal morre, a Bíblia diz que o véu do templo era um véu muito espesso, ele foi rasgado de alto a baixo, dizendo que a salvação, ela vem do alto para a terra. Agora o acesso ao Pai, ele nos foi aberto. Agora eu e você, nós temos acesso à presença de Deus. Aquele acesso que no Antigo Testamento era restrito apenas à figura do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, com sangue de animal, senão ele morria também, com sangue de animal. Essa figura agora, amado, de sacerdote, ela também agora é sobre todos nós. Nós somos reis e sacerdotes, como eu citei a passagem do apóstolo Pedro. Então, amada, ela fala de comunhão. A comunhão ela é restaurada com Deus através da cruz do Calvário. Jesus, ele morre e a nossa comunhão com ele, ela é restaurada. A questão do pecado, ela é resolvida na cruz do Calvário. Eu não falei que o pecado ele deixa de existir. O pecado ele continua existindo, porque, eu já falei isso aqui também, existem dois homens aqui dentro, é o homem espiritual, é o homem carnal. O homem carnal quer dormir, o homem carnal quer assistir Netflix, o homem carnal, ele quer jogar bola, o homem carnal quer curtir as coisas da carne. E não há pecado em você jogar futebol, não há pecado em você assistir Netflix. Só que o meu espírito, ele quer contato com o Senhor, porque meu espírito veio dele. A Bíblia diz que Deus criou o boneco de barro, Adão, e soprou em Adão o fôlego de vida. A vida de Deus, ela entra no homem. Então eu tenho um espírito que vem do Pai. Esse homem espiritual que habita aqui, ele quer buscar ao Senhor, mas a carne ela é teimosa. É por isso que Jesus, quando estava no Getsemane orando, por 3 vezes ele vai orar, e as 3 vezes ele encontra seu discípulo dormindo, ele fala para eles: filhos, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes usamos esse texto de forma errada. Por que ele está falando que a carne é fraca? A carne é fraca para buscar as coisas espirituais. Não é quando a pessoa peca, pastor, a carne é fraca, eu pequei. Não é nesse sentido. A carne ela é fraca para buscar as coisas espirituais. Eu acordo todos os dias para buscar o Senhor, para orar, para ter um momento de comunhão com Ele. Você acha que eu levanto de madrugada para orar, para buscar o Senhor, e eu estou feliz da vida, graças a Deus, 3 horas, 3h30 da manhã, que bênção, olha, tá levando, tá frio, glória a Deus, eu vou orar. Não, filho, a vontade de ficar na cama. Às vezes acordo 3 horas e o olhinho, e aí o espírito começa ali: você tem que levantar, cara, fica no Senhor, você vai dormir. E eu tenho que levantar, ligar a luz do abajur ele no chão e buscar o Senhor. Então, amados, essa comunhão com Deus, ela foi restaurada através da morte de Jesus. Então, Páscoa, ela fala de comunhão com o eterno, mas comunhão com o meu semelhante também, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que se eu amo a Deus que eu não vejo, eu também tenho que amar ao meu irmão que eu estou vendo também. Somos diferentes uns dos outros, filhos. Por isso nós somos indivíduos. Você é diferente, a mãe pode ter 10 filhos. Um é diferente do outro. E na igreja não é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, filho. Lidar com as diferenças. Porque nós somos membros desse corpo de Cristo, então nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Ah, não gosto do irmão fulano, não gosto da igreja tal, não gosto do pastor tal, por causa disso, por causa daquilo. Isso não pode existir no meio do povo de Deus, filho. Nós somos servos de Deus, somos amigos de Deus, como eu já falei aqui, como a Bíblia fala. Então, amado, nós temos que ter comunhão uns com os outros, em nome de Jesus, porque na nossa comunhão, a comunhão do Pai, ela se estabelece em nome do Senhor Jesus. Aleluia!
Caminhando para o final, amados, tem mais 2 pontos só para falar aqui nessa manhã. A Páscoa, ela fala também de juízo. A Bíblia fala que o Cordeiro Pascual, o anjo da morte, ele viria sobre o Egito, e na casa que não tivesse a marca do sangue nos umbrais das portas, dali daquela casa seria levado o primogênito daquela casa e 2 animais. Então Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, ele é o nosso advogado, mas haverá um dia que não mais ele virá como cordeirinho. Haverá um dia em que ele voltará a essa terra e não mais entrará em Jerusalém montado num jumentinho como ele entrou naquela época. Não. Ele virá agora como leão da tribo de Judá. Ele virá como juiz para julgar as nações. Ele virá nessa terra estabelecer aqui o seu reino aqui em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor Jesus, que Ele é Deus, que Ele é Rei em nome de Jesus. Só que Deus, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que quer que todas as pessoas se salvem, muito embora a gente sabe que nem todos vão se salvar, como naquela parábola do semeador, só uma semente germinou, deu frutos, as outras se perderam. Aquela semente fala da pregação da palavra. Aquele solo onde a semente foi semeada fala do nosso coração. E o semeador somos nós que semeamos a palavra de Deus, não é só o pastor, todos nós. Então o juízo um dia ele virá sobre a terra, só que Deus ele é longânimo. Assim como foi pregado aqui ontem sobre Nínive, por exemplo, que a misericórdia do Senhor foi sobre Nínive, Deus falou que destruiria Nínive quando ele envia lá o profeta Jonas, e não Jonatas, o profeta Jonas sobre aquela cidade. Ele não destruiu porque o povo se arrependeu, porque o povo se quebrantou, era um povo hostil, era um povo terrível, era um povo que as mulheres grávidas, o feto era tirado do seu ventre com a espada, era um povo terrível aquele povo. Nínive era a capital da Síria, era um povo terrível, mas o povo se converte, o povo se quebranta. A Bíblia diz que o próprio rei tirou suas vestes reais, se vestiu com pano de saco e proibiu as pessoas de se alimentarem. Em 3 dias fizeram jejum de água e de alimento. O povo se quebrantou, porque o povo se converteu, porque o povo se quebrantou. Deus muda o propósito dele com relação àquele povo. Ele não destruiu aquele povo. Então, amado Deus, ele ainda não destruiu essa terra ainda, porque há uma igreja que clama, há uma igreja que ora, há um povo. Você e eu somos sal dessa terra, e uma das funções do sal é de preservar a carne. Tá? Então, o mundo ele está aqui ainda porque a misericórdia do Senhor ela está sobre essa terra, e porque tem uma igreja que está aqui, amado, em nome do Senhor Jesus. Mas não podemos perder de mente, esquecer que um dia ele virá como juiz sobre essa terra. Um dia ele virá como juiz. E não vai adiantar falar, Deus, olha, eu ouvi da tua palavra, mas eu era muito novo. Olha, Deus, eu não sei o que houve, mas eu não quis ir à igreja. Olha, meu pai era crente, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Todos são filhos de Deus, todos que aceitam Jesus como Salvador. Então, amado, nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos, todo ser humano precisa confessar, reconhecer. Eu não estou falando de religião, eu falo de um encontro com Cristo, eu falo de reconhecer Jesus como Cordeiro Pascal, aquele que se ofereceu a si mesmo, aquele que ofereceu a sua própria vida, quando nós não tínhamos condições de pagar a dívida que era contra nós. O último ponto dessa mensagem, sobre o que fala Páscoa. O último ponto, Páscoa, ela fala de ressurreição em nome do Senhor Jesus. Páscoa fala de ressurreição. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã, o nosso culto seria vão, o cristianismo é uma religião, sim, claro, oficialmente é, mas o nosso serviço a Deus, tudo isso seria vão. Só que nós servimos a um Deus vivo, que morreu, que ressuscitou e que um dia voltará para nos buscar, mas muitas pessoas se relacionam com Deus como se ele fosse um Deus morto. Ao passo que tem muitos que se relacionam com um Deus morto e se relacionam com esse Deus morto como se ele fosse um Deus vivo. Pessoas que estão se relacionando com fundadores de tantas religiões, como budismo, islamismo e tantas outras religiões, né? Siddhartha Gautama, enfim, já está sepultado há muitos anos, está lá, mas as pessoas o tratam como se ele estivesse vivo ainda. E muitas vezes nos relacionamos com Deus, tá? Como se ele fosse um Deus morto, como se fosse um Deus
inacessível, como se fosse um Deus distante, como se fosse um Deus em que eu não tenho acesso. Filho, você tem acesso à presença de Deus, você tem acesso ao coração do Pai em nome do Senhor Jesus. A morte de Jesus Cristo, ela nos outorgou isso. A morte de Jesus, ela não somente nos torna filhos de Deus, a morte dele nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A morte de Jesus apaga os nossos pecados, crava a nossa dívida na cruz do Calvário e diz: o preço está pago, nenhuma condenação há. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação sobre a tua vida, sobre a tua casa, você foi resgatado. Jesus, ele é o nosso resgatador, o nosso remidor, arrancou-nos do império das trevas, nos transformou em filhos de Deus, aleluia. O nosso nome está escrito no livro da vida, e um dia ele voltará a essa terra para nos buscar em nome do Senhor Jesus. Então hoje é um grande dia, porque o túmulo hoje está vazio. O túmulo lá em Israel, onde Jesus foi sepultado, não se sabe exatamente o lugar que foi, tem-se ideia que foi em determinado lugar, mas a ideia exata onde foi não se sabe, mas isso é o menos importante. A importância é: o túmulo está vazio. Você serve a um Deus vivo e não a um Deus morto, um Deus que voltará um dia para te buscar, para nos tirar dessa terra, para transformar o nosso corpo num corpo incorruptível, aleluia, para nos levar para as regiões celestiais. Mas enquanto isso não acontece, queridos, enquanto a nossa vida está acontecendo aqui na terra, em nome de Jesus, eu tenho que espalhar o Evangelho, eu tenho que semear a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus, cumprindo o grande mandamento que Jesus nos deixou. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura em nome de Jesus. Amém. Qual a diferença faz a Páscoa? Qual o sentido da Páscoa para você hoje? Um dia de reflexão, um dia de pensarmos sobre a nossa vida, aquilo que aconteceu no Calvário. Filhos, não foi fácil. Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E ficou na cruz até as 3 horas da tarde, 6 horas, 6 é o número do homem. Ele morreu como homem. Ele ficou pendurado ali 6 horas. Você imagina o que era aqueles cravos no seu pulso? Você imagina o que era aquele escravo nos seus pés? E os pés ficavam debaixo de um toquinho de madeira que era colocado na cruz. E a pessoa está ali, a morte de cruz ela era terrível, porque a pessoa está morrendo ali, e os abutres, as aves de rapina já vinham começavam a comer a pessoa viva, e a pessoa não podia nem reagir, está com os braços presos ali. Então o crucificado, quando ele está nessa posição aqui, que falta ar, que ele está comprimindo aqui o diafragma, ele fazia isso para ter uma sobrevida, para levantar um pouco. E para não fazer isso, o que os romanos faziam? Quebravam-se as pernas da pessoa, para que ela não pudesse, para que morresse rápido. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, para que a palavra profética se cumprisse, quando o profeta diz: nenhum dos seus ossos foram quebrados, furaram o seu lado, e saiu água e sangue, e viu que ele já estava morto. Então 6 horas ele fica pendurado na cruz. Eu sempre digo, Jesus, ele não foi morto nem pelos judeus e nem pelos romanos. Jesus, ele morreu quando ele quis, porque ele não poderia morrer. Romanos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, ele não poderia morrer. Ele não poderia. Jesus está lá na cruz, eu imagino que a morte está do lado dele ali, estou figurando aqui, e dizendo: Jesus, eu estou aqui, não sei nem porquê, porque o Senhor não tem pecado, eu não posso te levar. Então a Bíblia diz que Jesus, quem está morrendo não grita, a Bíblia diz que Jesus deu um brado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Quem está morrendo não fala, não grita dessa forma. E a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça. Inclinar é um ato voluntário. A Bíblia não diz que a cabeça de Jesus caiu, e após tendo gritado, após tendo falado, sua cabeça caiu. Não, cair é um ato involuntário. Inclinar a cabeça é um ato voluntário. Ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida por mim e por você. Teve ali o abandono dos seus discípulos, levou sobre si as nossas maldições. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus, ele leva sobre si as nossas maldições, leva sobre si os nossos pecados, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele se humilha tomando forma humana, mas a Bíblia diz que porque ele se humilhou, Deus o exaltou soberanamente, dando a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele um forte aplauso nessa manhã, em nome de Jesus, aleluia. Fica de pé nessa manhã, igreja.
de Jesus. Jesus é o nosso resgatador, filhos, em nome de Jesus. Ele é o nosso resgatador. Tenha isso em mente. Foi Ele que nos resgatou. Você está aqui hoje porque Ele um dia te resgatou, nos transformou em filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando confessamos Jesus como nosso Salvador, como aceitamos Ele como nosso Salvador. Em nome de Jesus. Momento de reflexão nessa manhã, de reflexão nesse dia. Domingo de Páscoa, domingo de túmulo vazio, domingo de trazer à memória o que aconteceu no Calvário, mas não somente isso. O que aconteceu no Calvário foi na sexta-feira que Ele foi crucificado, mas no domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro correndo para ver o corpo do Mestre, e chegando lá, aleluia, e chegando lá a declaração que elas ouvem é a seguinte: porque vocês buscam aquele que vive dentre os mortos? Por que você está buscando aquele que está vivendo, aquele que já está vivo dentre os mortos? E de anunciar, aleluia, que Ele ressuscitou em nome de Jesus. Você não adora um Deus morto, filho. Você adora um Deus vivo, se relacione com Ele. Ele é um Deus acessível. Pastor, não sei como orar. Orar é falar com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Abra o seu coração, fale com Ele da forma que você sabe. Não precisa você usar uma linguagem rebuscada. Fale da forma que você quer. E se te faltarem palavras, não tem problema. De joelhinho lá no chão, no teu quarto, no teu aposento lá, ou com seu rostozinho no chão, da forma como você quiser. Fale no seu coração com Ele, e Ele vai falar com você, eu tenho certeza disso. É um Deus vivo que você serve, em nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor nessa manhã, querido, em nome de Jesus. Escravos o prenderam lá na cruz, os meus pecados carregou Jesus. Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, sabendo que podia desistir. Controlou meu lado sobre si. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Minha vida comprou, meus atores, nosso preço pagou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Meu coração entrego em teu altar, gratidão com minha vida salvar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Falar do Evangelho, mas você nunca confessou Jesus como seu Salvador. Eu um dia também fui assim, filho. Com 15 anos de idade eu me converti. Com 15 anos de idade eu fui à frente, o pastor pregava uma mensagem que impactou muito o meu coração. Minha irmã me levou à frente da igreja e eu precisei de alguém para fazer isso comigo, para me levar à frente, que eu não conseguia. Meus pés parece que estavam travados. Eu quero convidar você nessa manhã que quer confessar Jesus como seu único Salvador, para você vir aqui à frente e entregar a sua vida a Ele. Em nome de Jesus. Eu, como sempre digo, nós somos péssimos administradores de nós mesmos. Entregue sua vida na mão dele. Talvez você já tenha tentado tantas coisas. Entregue nas mãos daquele que pode dirigir a tua vida, daquele que pode conduzir a tua vida, daquele que resgatou você. Foi por você que ele também derramou o sangue dele, filho. Então eu convido você a vir aqui à frente nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida hoje. Não somente você, mas eu quero convidar também aquelas pessoas que estão aqui nessa manhã e estão com o seu coração amargurado, estão com o seu coração triste, por alguma razão.
Vem aqui à frente, eu quero estar orando pela sua vida também. Primeiro, aqueles que querem confessar Jesus como Salvador. Segundo, aqueles que querem uma oração em alguma área da sua vida específica nessa manhã. Passou alguma situação difícil nessa semana na sua vida e você está aqui nessa manhã, você ouviu essa palavra, você foi ministrado, mas seu coração está tão amargurado, seu coração está cheio de tristeza. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Vem aqui na frente enquanto estivermos adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Antes disso, Brian, o que a gente aprendeu hoje? Pode ser em inglês? Say in English. Não. A gente aprendeu João 3,16. For God so loved the world that he gave us his only begotten Son, and whoever believes in him have eternal life. Glória a Deus! Quem mais lembra? Kevin. Go, Kevin. Quem que... Vai? O que você aprendeu hoje? Vai no microfone. Jesus morreu por nosso pecado, e ele ama o mundo inteiro. Ele não só ama um grupo de pessoas, ele ama todos igual. Uau. Ana, você quer falar? Eu também aprendi que a paciência da Débora nunca é escola. Vamos lá, peraí. Eles, ó, vai, você consegue. Você falou pra mim. O que você aprendeu hoje? Em espanhol, em inglês? Go! Vai, garota. Não, você. Deus ama todos. Mas eles sabem o versículo também, Lara. O que você aprendeu hoje?